Primeiramente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje é a nossa terceira live aqui no Instagram. O tema da live de hoje é depressão em tempos de pandemia. E hoje o nosso convidado é Rubens Dário. Ele é psicólogo educacional. Ele está atuando no CREAS do Barro, né, Rubens? E aqui no CRAS de Palmirim. Rubens, agora eu vou te dar um momento para você se apresentar e depois eu tenho algumas perguntas que alguns integrantes do grupo criativos enviaram para mim. Agora é com você. Se apresente. Bueno, obrigado. Boa noite. É um prazer poder estar participando dessa live, mais precisamente pelo fato de que ela é direcionada também para os alunos da Escola Dom Francisco de Assis Filho, escola que eu tenho um prazer muito grande sempre que vou aí desenvolver alguma atividade. Então, tenho realmente uma afinidade boa com vocês. Então, como a senhorita Vitória já disse, eu sou psicólogo de formação educacional. Eu estou atualmente atuando como psicólogo do Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Barra, no Ceará, e também atuo como psicólogo no Centro de Referência da Assistência Social no CRAS de Palmirim. Então, as minhas atividades profissionais estão alocadas nesses dois centros, né, onde eu lido diretamente com crianças, adolescentes, idosos, mulheres, onde a gente tem o nosso serviço direcionado para essa população. Bom, o pessoal que faz parte do projeto Criativos me enviaram hoje algumas perguntas pelo WhatsApp e a gente gostaria de saber a tua opinião. A primeira pergunta... Tá legal o áudio aí? Tá ótimo. Você tá me ouvindo bem? Tô. A primeira pergunta que me mandaram é: como fazer os estudantes desmotivados se engajarem nas aulas remotas? Olha, é uma pergunta interessante que, na verdade, a gente precisa bater um pouco da realidade dela. Vamos lá, né? Quando vocês estavam nas aulas presenciais, né, qual era a motivação que vocês tinham? E a outra questão é, quando vocês não tinham aulas online, estavam no Facebook, ou no WhatsApp, ou em outras coisas, qual era a satisfação que vocês tinham? Então, parece-me que o que é preciso fazer agora, o que é necessário fazer, é uma readaptação do que é realmente prioridade e do que é necessidade. Então, eu entendo muito que quando estava no estágio presencial, né, havia também um tanto quanto, por parte de alguns alunos, né, um certo desinteresse. Esse desinteresse também acaba sendo normal. Mas é bom que os alunos reflitam o seguinte: e quando as aulas eram presenciais, qual era o estímulo que você tinha para estar no Facebook, para estar no Instagram, para estar no WhatsApp? Então, é preciso você recuperar, é preciso você transferir esse mesmo estímulo positivo que você tinha das redes sociais antes da pandemia e colocar agora. Até porque tem a ver com a sua formação, tem a ver com o seu prosseguimento na sua carreira estudantil e tudo mais. Então, veja só, resumindo a história, né? Reflitam. Qual é o prazer que vocês tinham de estar no Facebook, no Instagram, ou em outra rede social e no WhatsApp antes da pandemia? Antes da pandemia, perdão. E agora, por que vocês não aplicam também esse mesmo estímulo associado às aulas online? Então, é uma questão de reflexão e é uma questão, na minha opinião, de reposicionamento do pensamento, da filosofia, do que é realmente que é importante para você. E eu costumo sempre dizer que tem uma diferença muito grande entre necessidade e prioridade. E alguns adolescentes, principalmente, eles têm uma dificuldade muito grande em separar o que é necessidade e o que é prioridade. Às vezes eles trocam, faz uma inversão, né? Mas vocês também são muito inteligentes. Então, o momento agora é de descobrir realmente o que é prioridade e o que é necessidade. Se você traçar esse parâmetro, eu acredito que você desperta e desenvolve o desejo de participar mais de aulas online. Verdade. Eu acho que deu para esclarecer a dúvida do pessoal, né? Porque, infelizmente, muitos alunos estão meio desmotivados agora, né, em meio a essa pandemia, e não é todo mundo que sente vontade de estudar. As pessoas fazem atividade só por obrigação. E isso vai ficando de lado, a questão da aprendizagem. A próxima pergunta só um minuto, viu? Fala-se que o professor deve passar segurança para os seus alunos. Mas em tempos de pandemia, como passar tal segurança se nem o professor sente-se seguro?
Verdade, é verdade. Essa pandemia é algo novo para todos nós. Não existe ninguém totalmente ciente do que está acontecendo, e o mais grave, não existe ninguém totalmente ciente do que vai acontecer. Então, os professores também, além de serem professores, e antes de serem professores, eles são humanos. São pessoas também que têm relações humanas, que têm relações interpessoais, muitos deles são casados, têm filhos, e não tem como você dissociar da vida profissional, educacional do professor, a vida e o cotidiano familiar dele. É preciso que nós entendamos isso. Então, isso é um aprendizado. Se os professores estão inseguros, seja pela pandemia, seja pelo um novo formato de ministrar uma aula, mas a palavra que cabe no momento é compreensão. É necessário que os alunos compreendam os professores compreendam os alunos, porque realmente tudo é muito novo e tudo é muito inusitado para todos nós. Mas é um fato que alguns professores também estão inseguros, tem gerado também ansiedade em alguns professores, tudo isso. Mas a compreensão de parte a parte, o entendimento e o encaminhar juntos é que vai nos dar uma condição psicoemocional de vivenciar tudo isso no momento. Mas como eu disse, é inusitado, tudo é muito novo. Nós não sabemos realmente quais são as circunstâncias nas quais nós estamos e, mais interessante, nós não sabemos quais são as consequências disso no futuro. Então, eu diria que é preciso compreensão, tanto da parte dos alunos para com os professores, do que os professores para com os alunos. É um momento de compreensão. Certeza. Até porque os professores também são seres humanos, né? Eles também sentem as mesmas emoções dos alunos. Agora, a próxima pergunta que me mandaram pelo WhatsApp é: os estudantes que não têm acesso à internet correm risco de ficarem depressivos devido à ociosidade? Bom, corre-se o risco, sim. Nós temos que entender que, de uma certa forma, um cotidiano foi quebrado. Uma rotina foi quebrada. E qualquer situação que vai nos levar a, digamos assim, ficar fora desse cotidiano, ou permanecer fora dele por um tempo muito potencializado, isso realmente pode impactar de maneira muito negativa. Então, é uma situação também nova, que é a acessibilidade técnica para boa parte dos alunos, né, que não estão conseguindo interagir, não estão conseguindo participar. Isso pode influenciar realmente de maneira muito impactante no desejo dele, na vontade de prosseguir, a vontade de continuar a sua trajetória educacional. Porém, nesse momento também é necessário que nós tenhamos uma visão muito clara da realidade dos fatos. É preciso que nós vejamos o que está acontecendo no campo mais real, o campo mais prático. O que é que eu estou querendo dizer? É que o que nós estamos passando é temporário. Né? É temporário. Então, nós precisamos nos atentar a isso. Algumas pessoas, senhorita Vitória, têm dito para mim o seguinte, né? Nós vamos agora viver um novo normal. Eu não gosto muito disso, não, sabe? Eu costumo dizer que nós temos que voltar a viver o normal antigo. Vai levar um tempo? Vai levar um tempo, sabe? Mas vamos agora ter um novo normal, sabe? Mas eu creio que o bom mesmo é que nós pensemos e que nós consigamos imaginar que nós voltaremos ao normal antigo. Vai levar um tempo? Vai. Então, isso é você pensar com clareza, isso é você pensar com uma certa praticidade da vida. Né? Então, eu diria para esses alunos que estão com essa dificuldade, tá? Que coloquem bem assim na mente o que é realmente a realidade da vida, os fatos concretos. Né? Isso é temporário, isso é momentâneo e vai passar. E nós vamos voltar ao nosso normal. Né? Vai demorar? Vai. Mas nós vamos chegar lá, tenho certeza. Certeza. Agora, Rubens, na tua opinião, qual seria a estratégia que os professores deveriam tomar em relação à pressão da gestão e dos alunos? Olha, é uma situação difícil essa do professor no momento. Seja porque, como eu já disse, é algo novo, é inusitado, né? A gente não tinha passado por isso ainda de uma forma tão contundente, mas eu diria o seguinte, que talvez o que precisa ser feito para que essa pressão diminua, que essa, digamos assim, essa conjunção de problemas, distância, internet, aula, ter que terminar no letivo e tudo mais, o que deve ser feito, a princípio, sobre isso, na minha opinião, é diálogo, sabe? Tem que dialogar, sabe?
É preciso dialogar, é preciso externar os sentimentos, todo mundo precisa externar os seus sentimentos, tem que dialogar um pouquinho. Sem o diálogo, sem um ajuste, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Né? Então, há necessidade, no momento, de pequenos ajustes. Ajuste da gestão, no termo da pressão, de cobrar, ajuste do professor, ajuste do aluno. Então, é a hora de ajustes. E os ajustes que eu estou falando são aqueles que têm que ser ponderados em função da situação. Então, muitas vezes, é preciso ouvir mais e do ouvir do outro, tirar algumas conclusões. Então, compreensão nesse momento também é uma palavra que cabe bastante para resolver esse dilema aí entre tantas pessoas, gestão de escola, professores, alunos, pais de alunos, né? A gente tem muitos pais de alunos também que estão envolvidos diretamente nisso, que não querem deixar os filhos voltar em função da pandemia. Então, é muito complexo. Então, novamente, vem aqui uma palavra bem do humanismo, que é a minha linha de atuação, que é compreensão. Vamos nos compreender, porque às vezes é difícil nos entender nesse momento. Então, às vezes, não cabe entendimento. O que cabe mesmo é compreensão. Então, vamos nos compreender. Agora, a próxima pergunta, eu achei até bem interessante. Como identificar em um ambiente familiar a depressão em estudantes que não estão indo às aulas? Em estudantes que não estão frequentando a escola, é isso, né, em função da pandemia, né? Bom, na verdade, né, a depressão ela tem uma sintomatologia bem ampla. Né? Há várias questões, há vários sintomas que podem ser detectados em uma depressão. Por exemplo, nós sabemos que a depressão ela causa um desinteresse total. A depressão baixa a sua autoestima. A depressão ela lhe leva a ficar irritado. A depressão, ela leva a simplesmente não ter mais planos, não ter mais objetivos. Então, eu diria que é preciso ter calma nisso também, porque o diagnóstico também da depressão é um diagnóstico de ordem clínica, né? Não é? O termo depressão já vinha sendo banalizado ao longo do tempo, né? E agora, com essa pandemia também, as pessoas já falam de depressão assim, de uma maneira muito, eu diria, banalizada mesmo do termo, né? E é bom que a gente tenha um certo cuidado com isso. Então, não é porque o adolescente está irritado em casa que ele está depressivo. Compreende? É preciso, então, que a família tenha uma visão mais ampla, entender se ele, além dele estar irritado, além dele estar desinteressado, saber também se a baixa estima, se a autoestima dele está baixa. É preciso pegar um conjunto de sintomas, pelo menos 4 ou 5, para poder você detectar realmente se tem uma questão de uma depressão mais profunda. Porque é bom que nós entendamos também, né, que depressão é uma coisa e tristeza momentânea é outra. Né? Nós não podemos confundir. Então, eu diria aos pais que para haver uma detecção, se o adolescente, seu filho ou seu filho está com depressão, é preciso que nós tenhamos pelo menos 4 ou 5 sintomas desses do que eu falei presentes e que sejam também duradouros. Eu posso ficar triste hoje, eu posso ficar triste amanhã, eu posso ficar triste por uma questão de ordem pessoal, afetiva, porque meu time de futebol perdeu. Isso são tristezas momentâneas, a gente não pode confundir isso com a patologia que é a depressão. Então, é um olhar mais crítico, um olhar mais especial dos pais sobre o filho. Se tiverem dificuldades, detectar isso, claro, aí tem que procurar ajuda profissional, psicologia, psiquiatria, para ter realmente um quadro firmado na ciência. É realmente depressão. Tá aqui, ó, o diagnóstico foi feito isso. E não apenas estar banalizando o termo também. Aqui tem uma pergunta bem interessante que eu acho que é o que muita gente está querendo saber. E é bom a gente ter uma resposta tua como profissional, de quem entende. Eu tenho certeza que vai definir o que muitas pessoas estão sentindo nesse momento. A pergunta é: como controlar a ansiedade provocada pelo medo de contrair Covid-19? Problema sério, né? Porque o medo em si, ele é um detonador de ansiedade que pode ser um detonador de depressão. Então, vamos lá. Mas as pessoas estão fechadas, estão em isolamento social. Isso, por si só, já é negativo. É negativo. Né? Mas isso, por si só, também não vai fazer ninguém adoecer. Não vai fazer ninguém adoecer. O que vai fazer adoecer é exatamente se a gente tiver
um afastamento social, mas isso não significa dizer que nós temos que ter um isolamento social de 100%. Onde é que eu estou querendo chegar? É preciso, então, você estar interligado com as pessoas, telefona para quem você não telefona já faz um tempo, fala com um amigo, com um parente que você não conversa há muito tempo, está na hora de a gente resgatar, está na hora da gente resgatar essas coisas, que, na minha opinião, potencializam mais o nosso cérebro, no sentido de dar a ele prazer. Porque a depressão, na verdade, ela também é fruto do desprazer. Quando a gente vai ficando com desprazer com isso, quando vai perdendo nossa vontade de fazer algo, ou nossa vontade de participar de algo, algumas coisas que eram prazerosas antes. E claro que o medo de contrair a Covid-19 impacta de maneira muito profunda em tudo isso. Eu diria, então, que resgate amizades antigas, ligue para quem você não liga há 6 meses. Você não está proibido de fazer atividade física, por exemplo, a caminhada está permitida, as academias estão aí no processo de voltar, tal, está se arrumando isso, mas você pode estar caminhando, você pode estar pedalando, você precisa fazer essas coisas que lhe dão prazer. Vá suar, porque através do suor, você também elimina um monte de toxinas do seu corpo. Então é importante que você pratique uma atividade física, que você ocupe-se mentalmente de alguns desafios que sejam bem maiores do que você vinha fazendo. Por exemplo, você corria, vamos imaginar, 5 quilômetros em 1 hora e 20, vamos dizer assim. Agora está na hora de você dar um desafio para você para baixar esse tempo, com os mesmos 5 quilômetros, né? Eu não falo com uma pessoa que eu vou há 5 meses, está na hora de você ligar para ela. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que estimular o nosso cérebro a fazer coisas positivas, coisas boas. Isso vai, na minha opinião, ocupando a lacuna aberta, que é essa da temeridade de você contrair a Covid-19. Então, o ideal é isso, é que rebusquemos coisas boas, que voltemos a fazer algumas coisas que nós não fazíamos em função da vida cotidiana. Escola, trabalho, não tinha coisa que a gente não podia fazer. Agora nós sobra tempo. Vamos fazer coisas prazerosas. Isso ajuda a diminuir ou a despotencializar esse medo de contrair a Covid. Eu acho que isso já responde coisa dela. Quase responde, né? Ó, a Ana Laísa perguntou aí, eu até fixei a pergunta dela. Ela perguntou se o medo é uma das principais causas da depressão. Sim, o medo ele pode gerar depressão. É uma das sintomatologias também, né? Quando a pessoa tem medo, quando a pessoa é insegura, quando ela não consegue, de uma certa forma, lidar com os desafios da vida, e isso vai implicando nela traumas de ordem psicoemocionais, há uma possibilidade, sim, de um medo, mas um medo intenso, um medo severo, de vir a desencadear um processo, não necessariamente de depressão, a princípio, mas pode desencadear uma ansiedade muito alta, uma ansiedade generalizada, o que pode daí também decorrer para uma depressão. Então, o medo também pode ser um dos detonadores de uma depressão. Mas precisa ser um medo muito profundo, sabe? Precisa ser uma fobia muito intensa, algo que seja realmente muito forte e que venha colaborar para esse processo. Então, eu diria apenas para a pessoa não se preocupar tanto se o medo é de contrair a Covid, se o medo é um medo que todos nós estamos sentindo. Não é um medo de uma pessoa só, é um medo de todos nós. Né? Então, eu diria para não se preocupar tanto com isso, certo? É preciso que o medo fosse alguma coisa mais intensa, mais dolorosa, uma coisa que proibisse você de ter algumas atitudes, mesmo em isolamento, mas se assim não for, não se preocupe. Ele não tende a gerar uma depressão. Certeza. Ó, aí outra pessoa já fez outra pergunta aí. Dani, ele perguntou se paranoia é um ponto de partida para a depressão. Sim, assim como o medo também, sabe? Se você começar a desenvolver paranoia, se você começar a potencializar isso, além do necessário, então isso também pode vir a colaborar para o desencadeamento de um processo depressivo. O importante, Dani, é que o que tem que ser feito? O importante é que nós tenhamos em mente que ninguém está isento de, no momento, estar com medo, sabe, de ter uma certa paranoia, sabe? Ninguém está isento. Profissionais da área de saúde, cientistas, professores, está todo mundo, de uma certa forma, receoso de tudo isso. Então, uma certa paranoia também é normal. É natural que isso aconteça. Eu diria para a Dani, para ela não potencializar tudo isso também. Não precisa você potencializar tanto uma paranoia e tal, mas entenda que todos nós estamos passando por um processo paranoico também. Seja leve, seja moderado, algumas pessoas mais graves,
Mas aí já pessoas que também já teriam uma tendência a uma ansiedade muito alta ou até a própria depressão. Então, Dani, relaxa, tá bom? Fica de boa aí que não é só uma paranoia também que vai colaborar no processo de desencadear uma depressão profunda. Em seguida, ele já fez outra pergunta aí, ó. Como não ficar neurótica com tudo na situação? Toque de limpeza e etc. É verdade, né? Nós temos um ritual, né? Há um ritual que nós desenvolvemos, um ritual novo, que é tá limpando, tá lavando as mãos, água e sabão, passando um álcool gel, a gente já vai entrando nesse ritmo, né? Algumas pessoas já não pegam mais no trinco da porta, usa o cotovelo para abrir a porta, né? Então, nós estamos sendo impostos também a entrar nessa situação. Mas aí o que nós temos que entender, Dani, é que mesmo sendo forçado a estar ficando exposto a tudo isso, há coisas que a gente pode fazer paralelamente, né, que não vai colaborar tanto para que possamos desenvolver uma paranoia. São fatos? São, mas é preciso que nós tenhamos atividades paralelas, coisas boas, coisas positivas, coisas que nos dê prazer, sabe? Digamos assim, descobrir coisas que nós até tínhamos perdido o prazer de fazer. Mas eu concordo que é difícil para todo mundo ficar achando que não está acontecendo nada. Não está acontecendo. Mas é necessário que nós tenhamos a capacidade de pensar que isso que está acontecendo é passageiro, é transitório. É isso que nós temos que nos apegar, sabe? É passageiro, é transitório. Então vamos voltar ao nosso normal. O nosso normal vai chegar de novo. Só temos que ter um pouco de paciência e compreensão de tudo. Certeza. Ó, Ana Laísa perguntou qual a diferença de ansiedade para depressão. Bom, na verdade, a ansiedade ela é um tipo de situação psicológica que gera em você atribulação, você fica nervoso por um tempo, você não consegue se concentrar para algo, para você fazer. Então, a ansiedade ela é bastante potencializada nesse sentido. Você vai se submeter a uma prova de matemática amanhã, então você não estudou o suficiente, ou você não compreendeu bastante o que é que você deveria ter em mente para o horário da prova. Isso vai gerar em você nervosismo, isso vai gerar em você uma certa instabilidade emocional em função disso. Então, a ansiedade é aquele desejo de que as coisas cheguem logo, que o tempo venha logo, para que você possa já resolver o problema e tudo mais. A ansiedade, ela é basicamente montada em cima de tudo isso. Já a depressão não. A depressão é uma doença de cunho psiquiátrico, podemos dizer assim, e ela é crônica e recorrente. O que é isso, né? A depressão, ela está atuando, ela atua, ela fica atuando diretamente. A ansiedade não. A ansiedade você vai se encontrar com alguém hoje, está ansioso para encontrar sua namorada, seu parceiro, sua parceira, né? Aí você gera uma ansiedade. A diferença é que a depressão não é isso. Então, encontrou o namorado, fez a prova de matemática, ouviu um jogo de futebol, pronto, a ansiedade foi embora. A depressão não. A depressão é crônica e recorrente. Ela tira realmente o brilho de sua vida, ela lhe deixa totalmente sem ânimo, ela tira suas perspectivas e ela baixa sua autoestima geral. Então, há uma diferença bem grande assim, entre ansiedade e entre depressão. Eu diria que a primeira, a ansiedade, ela é temporária, ela é uma coisa mais branda. Porém, a depressão ela é mais profunda, é recorrente, é crônica e tem um impacto muito maior na nossa vida. Olha, alguém aqui já perguntou lá em cima quais são os sintomas mais comuns da depressão. Bom, eu diria para você que os sintomas mais comuns da depressão são exatamente isso que eu falei. Você tem uma necessidade muito grande de querer ficar isolado. Você perde o desejo de fazer algumas coisas que você até então gostava, que era prazeroso para você. Você se sente desmotivado. Você perde totalmente o desejo de fazer algo. A sua baixa autoestima vem em alto grau. Há uma dor dentro de você que você não sabe de onde vem. Geralmente as pessoas que têm depressão que me procuram dizem, eu sinto algo, eu não sei o que é esse algo. É uma dor, é uma coisa que mexe comigo. E eu não sei de onde é que está vindo isso, eu não sei o que é isso, eu não sei como é nada. E mais interessante também como se diga, né, que as pessoas depressivas também desenvolvem um certo sentimento de culpa. Elas começam a se culpar, sabe? Elas começam a dizer que a culpa é delas, se eu não obtive isso, a culpa é minha, se eu não estou feliz, a culpa é minha.
Mas, na verdade, isso tudo são sintomas que são gerados da depressão. E também temos que dizer que a depressão acaba gerando alguns sintomas de ordem física também, né? Então, desenvolve dor de cabeça, desenvolve dores em algumas partes do corpo. Então, a sintomatologia ela é bastante ampla. Agora, o ponto crucial da depressão é a tristeza profunda. A tristeza profunda. Isso que vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá numa temporada, sabe? Eu insisto, não é aquela tristeza que você terminou o namoro. Né? Ah, você rompeu com carinha, você rompeu com a mina, aí você tá triste. Aí o teu time de futebol perdeu o título, você tá triste. Isso aí é momentâneo, uma certa melancolia passageira. Então a diferença e a sintomatologia da depressão é bem mais ampla, mas eu diria que o ponto crucial dela é tristeza profunda, demorada. 2, 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, você com uma tristeza muito profunda. Aí é hora de você despertar e verificar o que está acontecendo. Pronto, várias pessoas estão perguntando quase a mesma coisa aqui. Aí eu vou ler esse comentário que está fixado, que já responde a dúvida de outras pessoas, que eu estou vendo aqui que está chegando perguntas parecidas. Qual a melhor maneira de lidar com uma pessoa depressiva, para que de alguma forma a gente possa ajudar? Boa pergunta, sabe? Bastante pertinente, porque aqui nós vamos agora desmistificar algumas coisas que lamentavelmente vêm sendo feitas. Mas eu nem culpo muito as pessoas quando elas praticam esse tipo de ação, porque muitas delas são leigas também. Vamos lá. A coisa mais importante que você deve dizer, e eu vou já daqui a pouco, o que não deve dizer, é exatamente você chegar para a pessoa. Se você percebe que ela está muito triste, tristeza profunda, e que já está até diagnosticada com depressão, a coisa mais importante para você chegar para ela é você dizer: olha, eu compreendo você, sabe? Eu compreendo sua dor, eu acredito em você, sabe? Se for alguém próximo, olha, eu amo muito você, você é forte, né? A gente vai vencer isso junto. Isso são palavras que são muito bem acolhidas, sabe? São muito bem recebidas por uma pessoa em depressão. Agora vamos lá, senhorita Vitória, o que na verdade não deve ser dito, isso é o que é mais importante. Por exemplo, a gente, lamentavelmente, tem pessoas que acabam dizendo: isso é falta de Deus, vai para a igreja, isso é fraqueza tua, isso é que você não tem o que fazer, isso é falta de amor, vai fazer alguma coisa, vai lavar roupa, vai fazer isso, vai fazer aquilo, sabe? Porque você é fraco mesmo, tá? Isso é besteira. Olha, a todos vocês que estão escutando a mim, Vitória, sabe? Não pronuncie essas frases. Não digam esse tipo de coisa, porque isso não ajuda. Isso só, lamentavelmente, acaba já com o restante da baixa autoestima da pessoa. Você dizer que aquilo é besteira, que aquilo ali é isso, que se você for lavar roupa você melhora, se você for fazer alguma coisa útil você melhora. Como é que você vai entrar na subjetividade humana de alguém e dizer para ela que a depressão dela é em decorrência dela ter falta de amor, é falta de Deus, é falta disso, daquilo outro? Então, na verdade, o mais importante, senhorita Vitória, não é nem o que eu devo dizer, tá? É o que eu não devo dizer. E eu diria que muitas vezes o silêncio é tudo também, sabe? Você não tem o que dizer, deixa o depressivo falar para você o tempo que ele quiser, 15 minutos, 20 minutos, deixa ele chorar, sabe? Você apenas abraça, faz carinho na pessoa. É mais útil do que se você for dizer coisas desnecessárias e que vai, na verdade, piorar a situação, digamos assim. Antes de falar, é importante se colocar no lugar de quem vai ouvir, né? Sem dúvida, sem dúvida. É preciso que nós nos coloquemos no lugar do outro. Eu costumo dizer, Vitória, que tem uma diferença entre a vista de um ponto e o ponto de vista. É muito simples todo mundo dizer: eu tenho um ponto de vista sobre isso. E sobre a Covid-19. Eu tenho um ponto de vista sobre isso. É um vírus chinês, né? Aí vem a desinformação, né? É um vírus chinês, não mata, é uma gripezinha, tal. Todo mundo tem um ponto de vista disso aí. Agora, olha só, Vitória, como é interessante e é bem pertinente ao que você acabou de colocar de maneira muito inteligente aí. E a vista de um ponto? É diferente de um ponto de vista. A vista de um ponto é quando você sai de você, ou você sai da situação e analisa por outro ângulo, por outro foco. Então, se coaduna com o que você acabou de dizer. Não tem como você falar da dor alheia se você não entrou na dor da outra pessoa, né? Se você não se colocou no lugar dela.
Então, é muito importante isso que você disse. Eu diria assim, cuidado, nós temos que ter em mente a diferenciação entre um ponto de vista e a vida de um ponto. São coisas diferentes. Então, eu diria que é muito grave a gente dizer coisas que não deveriam para um depressivo. O silêncio ainda é uma grande arma quando você não sabe o que dizer. Certeza. O pessoal está interagindo bastante aqui, enviando bastante pergunta. E o nosso tempo é pouco. Não sei se vai dar para responder todas. Mas Tata Josué, a diretora do estadual, perguntou aí se pessoas ansiosas demais são vulneráveis a serem depressivas. O primeiro, um abraço, né, para essa grande educadora, Tata. Prazer enorme poder estar interagindo com você, Tata, aqui nesse momento também. E sim, eu diria a você que pessoas que têm um grande grau ansiogênico, essas pessoas têm uma tendência natural de terem mais, de desenvolverem uma depressão mais profunda, de sofrerem mais instabilidades emocionais. A ansiedade é algo bastante comum em todos nós. Agora, quando ela tem um grau bastante elevado, então isso pode interferir no dia a dia, no cotidiano, e vai desencadear outras questões também. A depressão também é possível que ela seja desencadeada, o detonador da depressão também é o estado ansiogênico alto, a falta de controle das emoções, a falta do autocontrole em relação à ansiedade pode desencadear um processo depressivo e até outras questões também de ordem psicossomática. Então, os ansiosos, eu diria que está na hora de respirar direitinho, tá? Quando a ansiedade bater, olha aquela técnica de respiração, inspira, respira, escolhe uma série de 3 ou de 5 vezes, sabe? Controla a sua respiração, porque a respiração é um dos fatores que vai aumentar a sua taquicardia, vai aumentar a oxigenação, o trabalho do coração em oxigenar mais, então é preciso que você trabalhe sua respiração. Isso vai ajudar também as pessoas que têm um quadro de ansiedade potencializado. Pronto. Eu já fixei outra pergunta aqui do João, que ele perguntou quais os lados positivos em meio ao tempo em que estamos vivendo. Eu diria, João, eu vejo muita coisa positiva no que a gente está vivendo. Vamos nos ater, João, ao termo pandemia. Né? O termo pandemia é de origem grega e ele quer dizer de todo o povo. Então, a pandemia é uma coisa que de uma certa forma, ela ocasionou um impacto muito grande sobre todos nós. Seja por aqueles que foram infectados, seja por aqueles que acompanham os infectados, seja pelos que não estão infectados. João, a única coisa bastante positiva que eu diria que nós vamos tirar de tudo isso é que nós temos que nos tornar mais humanos daqui para frente. Se algumas pessoas não eram humanistas, se algumas pessoas não tinham uma visão humanista do mundo, das relações interpessoais, elas precisam ter isso agora. Nós temos que entender que, de repente, do nada, nos suprimem 4, 5 meses de nossa vida, como foi suprimido, ou está sendo suprimido agora. Então, João, muito positivo que nós pensemos o que agora realmente interessa mais. Não sei se você já estava ouvindo a live desde o início, mas eu diria que nós temos que, daqui para frente, imaginar o que é que realmente é fundamental em nossa vida e o que realmente não é. Eu disse bem antes, né, que existe uma diferença muito grande entre aquilo que você entende que é importante e o que importa. Então, vamos lá. É preciso que nós entendamos que é o que importa que vale a partir de agora. Então, João, eu diria que o que está gerando de positivo em tudo isso, para nós, é uma capacidade humana de olhar diferente as pessoas e o mundo no qual nós estamos vivendo. Eu acredito que muitas pessoas vão mudar em relação a isso. Claro, também tem pessoas que, por índole, pelo que elas são, elas também não estão muito ligadas nessa questão do humanismo, não vão alterar quase nenhuma, mas grande parte de nós, eu diria, vai ser positivamente afetado por um humanismo maior, por um respeito maior ao ser humano e pela nossa própria vida tão fugaz. Certeza. Pessoal, vão mandando as perguntas de novo, porque como tem muita gente interagindo, tem algumas coisas que eu não consigo fixar, não. Mas olha, Stephanie que perguntou quais são os níveis de depressão. Existem esses níveis? Os níveis, é isso? Aham. Nós temos a depressão, ela pode ser classificada em leve, ela pode ser classificada em moderado e em grave.
Então, são esses os 3 estágios de uma depressão. Geralmente, a depressão leve, ela é simples, você acaba, através de uma orientação psicológica, uma psicoterapia, você até consegue, digamos assim, fazer o controle dela. Né? É possível fazer isso. Porém, quando você já tem uma depressão que a gente classifica de moderado para grave, aí não. Aí você vai ter que ter já uma intervenção de ordem psiquiátrica. Aí vai ser necessário você ter a prescrição medicamentosa, você vai ter que se submeter a antidepressivo, a ansiolíticos, isso aí tudo é o que muda, na verdade, é a intensidade. Então, você tem a leve, a moderada e a grave. A leve de fácil controle, de fácil percepção da pessoa e até de quem vai orientá-la. Agora, a moderada e a grave, aí é preciso uma intervenção psiquiátrica, médico psiquiatra, para a prescrição medicamentosa. Pronto. Ó, já tem outra pergunta aqui. Ele está perguntando se o consumo de álcool nesse período seria uma forma de aliviar estresse ou só o contrário, traria malefícios. Um abraço, Cesário Lucena, né? Um grande palmeirense, né? Seu tio, né? Grande palmeirense e um ícone da Polícia Militar do Ceará, nessa corporação muito honrada. Olha, eu diria a você, Cesário, e a todos que estão nos ouvindo, sabe, que é ilusão você entender que o álcool vai melhorar a sua situação, vai diminuir o estado de tensão que você vive, vai diminuir a sua depressão. Não vai. Nós sabemos que o álcool, enquanto droga lícita e até as ilícitas, em verdade, elas causam depressão também. Nós sabemos que depois do pico da euforia do álcool, quando você está naquela fase mais comumente chamada de ressaca, aí você sente também que você está mais depressivo, que você ficou triste. Então, eu diria que não é o momento de você vivenciar, através do álcool, através de qualquer outra droga, uma situação que ajuda a melhorar o que está acontecendo. Porque, na minha opinião, em termos psicológicos, o uso de drogas lícitas ou ilícitas piora a situação. Elas aumentam, na verdade, a sua depressão pós-pico, pós o pico de adrenalina que as drogas geralmente despertam em você. Então, não é aconselhável, não. Não melhora de forma alguma o quadro dessa tristeza ou da possível depressão que você esteja sofrendo nesse momento. Pronto. O pessoal está fazendo bastante pergunta, está despertando a curiosidade de muita gente. Ó, Lavínia está perguntando como a pessoa em si pode se ajudar a sair da depressão. Olha, a primeira coisa que você pode fazer é você primeiro reconhecer se você está realmente com uma sintomatologia depressiva e se você é um depressivo. Porque infelizmente, há uma resistência muito grande em algumas pessoas em admitir que elas têm um problema. Então, Lavínia, o primeiro ponto seria, primeiro, saber se a pessoa a qual estaria acometida na depressão, se ela reconhece isso. Se ela reconhece que está passando por um momento de impacto psicoemocional nela, de tristeza profunda, e que isso está alterando o ritmo da vida dela. Está causando dor, está causando situações incômodas no conviver dela. A grande questão, Lavínia, então, partiria daí. Eu diria que quando a pessoa reconhece-se como depressiva, ela já deu um grande passo. Ela já deu um grande passo. A partir daí, então, Lavínia, seria acompanhamento psicoterápico, o acompanhamento médico-psiquiátrico, se for o caso. Então, o primeiro passo, como é que você pode se ajudar, é exatamente você admitir, ou reconhecer, ou procurar alguém que te dê um diagnóstico se você realmente tem depressão. Esse é o primeiro passo. O resto seria acompanhamento psicológico, seria você se envolver nisso, né? Seria você participar do tratamento direitinho. E, claro, aí também tem uma questão que é bem ampla, que se a gente for discutir, vai nascer muito, né? Que é a participação da família. Participação da família. A família que tem um depressivo em casa precisa ter compreensão. Como a Lavínia perguntou, como é que eu posso me ajudar? Como é que pode se ajudar? Bom, pode se ajudar primeiro detectando ou realmente reconhecendo que tem depressão. Agora, se o depressivo reconhece que é depressivo, vai ao médico, está se tratando e a família não ajuda, a família é muito crítica em relação a ele, não tem uma noção científica, então isso, lamentavelmente, é muito negativo também. Mas o ideal é isso. Descubra, perceba se você tem algum traço de depressão, reconheça logo isso, o caso, e aí comecemos os tratamentos, seja de ordem psicoterápica, aconselhamento psicológico, leve, ou através de medicação. O grande passo para se ajudar é o reconhecimento da depressão. Digo isso
E sempre frisando, com o diagnóstico médico. Não é qualquer pessoa que vai olhar para mim e vai dizer, você é depressivo. Tá? E também não é qualquer pessoa que pode dizer, eu sou depressivo. É preciso que a gente tenha um conjunto de sintomas para que seja, então, diagnosticado como tal. Pronto. Ó, já fizeram outra pergunta aqui. Perguntaram qual a tua opinião sobre a automutilação. Bom, a automutilação também é uma das coisas que pode ser desencadeada pela depressão, né? E nós sabemos também que as pessoas que se automutilam, elas já têm uma tendência suicida bem mais forte do que uma outra pessoa que poderia vir pensar nisso. Então, a automutilação é algo que é preocupante do ponto de vista psicológico, do ponto de vista médico, né? Automutilar-se, na verdade, é uma forma de você se punir. É uma autopunição, seja porque você tem um trauma, seja porque você não conseguiu algo, seja porque você está sofrendo algum tipo de violência. Então, você vai para a automutilação. A automutilação ela é preocupante e precisa ser olhada com muito carinho, porque a gente costuma ver em quem se automutila também um potencial muito grande para suicídio. É importante que a família perceba se você que está ouvindo por acaso, você está se automutilando, precisa descobrir por que você se automutila, qual é a fonte, o que é que te leva a fazer isso. E aí precisa se discutir, procurar um psicólogo para a gente sanar isso de uma maneira mais valiosa para você do que estar se punindo, se cortando por algo que aparentemente você entende que não tem solução, mas precisa ajuda, precisa procurar alguém que possa te orientar nesse sentido. Pronto. Ó, outra pessoa já perguntou aqui se é indicado o uso de antidepressivos para adolescentes. Sim, é possível. E aqui, senhorita Vitória, é bom que nós digamos, né, que a ansiedade, a depressão, desculpa, é uma coisa também de criança e é também uma coisa de adolescente. É uma coisa de criança e adolescente, né? A depressão não atinge só o adulto, né, o idoso, não. A depressão também atinge crianças e adolescentes. E sim, prescrito antidepressivo para adolescente, mas vou insistir num ponto. Desde que o diagnóstico tenha sido feito, desde que vá um psiquiatra, vá um psicólogo, e aí faça, se você somar um contingente alto de sintomas, aí você vai ver que é necessário tomar antidepressivo. E, vamos lá, geralmente nos adolescentes também, uma coisa que é um pouco diferente do adulto é que a irritabilidade no adolescente, o fato dele ficar irritado, dele confrontar muita coisa, brigar muito, é uma substituição da tristeza no adulto. Então, o adulto depressivo, ele apresenta mais um estado de tristeza profundo. Já o adolescente, na maioria dos casos, via de regra, ele projeta isso através da irritabilidade. Mas é possível, sim, ser prescrito antidepressivo para um adolescente, desde que seja feito por um médico, por um especialista, por alguém da área e que esteja autorizado para fazer isso. Pronto. Vitória Alves perguntou aqui, ela disse, nessa pandemia, muitos desenvolvem toque em relação à limpeza e higienização. Peraí, que tá pronto. É possível controlar ou amenizar esse transtorno? Eu diria que o transtorno obsessivo compulsivo, ele é algo que, se nesse momento, se a pessoa tinha uma tendência a ter toque, vai potencializar. Vai potencializar. É outro distúrbio também psicológico que, dependendo do grau, Vitória, dependendo do grau do toque, é preciso tratar com psiquiatria, com medicação. Mas o toque também é preciso tratar ele com psicoterapia, né? A psicoterapia ajuda muito nisso. Mas é verdade que se você já tinha uma tendência, você vai potencializar mais agora o seu transtorno, a questão de limpeza. Se você era uma pessoa que vivia preocupada em lavar as mãos várias vezes no dia, só veste uma roupa uma vez, se sai 3 vezes na rua no dia, são 3 roupas. Você já tinha uma tendência a fazer isso? Lógico que a pandemia agora, a quarentena, ela vai potencializar até por conta da exigência da autolimpeza. Então, é um fato. Esse momento potencializa sim isso. Mas é de fácil controle, desde que você procure também a orientação psicológica para o caso e que ainda é possível só a psicoterapia resolver. Em outros casos, como eu disse, é necessária uma intervenção psiquiátrica com a prescrição medicamentosa. Ótimo. Eles estão interagindo bastante, que eu não estou nem conseguindo acompanhar as perguntas aqui.
mas Antônio Gabriel perguntou como os pais podem ajudar na depressão. Por exemplo, os filhos. Acho que ele quer dizer com os filhos, né? Uhum. Bom, eu diria, Gabriel, que o mais importante, como eu já tinha dito aqui durante a live, é que haja compreensão. Tá? Os pais precisam compreender tudo que está acontecendo, os filhos precisam compreender o que está acontecendo. Nós sabemos que a dinâmica familiar mudou em todas as famílias, né? Não é mais a mesma coisa, o cotidiano está alterado. Então, tudo isso, Gabriel, na minha opinião, precisa só de compreensão. É hora de compreender, é hora de você não se exaltar, é hora de você não verbalizar, segurar um pouco a verbalização, porque, como eu disse, é um fato novo, isso tudo é inusitado para todos nós, crianças, adolescentes, adultos, idosos, ou seja, estamos passando por uma situação extremamente nova. Então, eu diria, novamente, que é um momento de compreensão. Nós temos que nos compreender. Tá? Eu diria, e vou repetir, não basta o entendimento nessa fase que nós estamos vivendo. O importante agora é compreensão. Isso é o que eu oriento, isso é o que eu digo para as pessoas, principalmente para pais que estão dentro de casa, com seus filhos, sabe, que está gerando situação de tensão e que pode vir desencadear também um processo de depressão. Pronto, Gabriel. Outra pessoa já perguntou aqui se uma pessoa com depressão pode se tornar agressiva. Pode sim. Principalmente se a pessoa tem uma depressão de moderado para grave. Né? É comum a gente conhecer e até acompanhar casos de pessoas que têm um grau muito alto de depressão e que elas se tornam agressivas, principalmente se a prescrição medicamentosa dela não estiver sendo acompanhada direitinho, não estiver sendo ministrada direitinho, né? Porque os antidepressivos, psicotrópicos, você tem uma atenção muito grande nesse tipo de medicação. É necessário que quem faz esse acompanhamento tenha uma noção exata de horário de medicamento, de como é que tem que seguir a prescrição médica. É preciso fazer tudo isso. Então, é possível sim que uma pessoa depressiva de um grau moderado para alto ou grave, que ela possa sim ficar muito violenta e agressiva. Rubem, já tem outra pergunta aqui. Tata perguntou por que que a depressão afeta tanto os nossos jovens e os nossos adolescentes e jovens? Olha, a educadora Tata, pelo simples motivo, sabe, de que adolescência, eu já fui, você também já foi uma, né? Embora a gente não possa fazer o comparativo das épocas, dos tempos, mas a depressão acaba atingindo, de uma certa forma, mais os jovens, principalmente os adolescentes, em função de que eles têm metas, eles têm objetivos, eles têm sonhos, né? E eles vivem muito rapidamente. O mundo atual é um mundo dinâmico, né? Essa tecnologia toda transformou a todos nós também em máquinas que temos que andar rápido, fazer as coisas rápido, viver as coisas rapidamente. E, logicamente, quando o adolescente começa a perceber que ele quer fazer muita coisa e que o tempo está correndo e que ele não está tendo o espaço necessário dentro desse tempo para realizar seus planos, seus projetos, seus desejos, seus prazeres, então isso acaba desencadeando um processo de tristeza, melancolia profunda, que pode desencadear para uma depressão. Porém, na maioria dos casos, é também uma fase da adolescência e que bom diálogo, bom conversa entre os pais e os adolescentes, entre os professores e esses adolescentes, ajuda a minimizar o problema. Uma pergunta bem interessante de Flaviana. Ela perguntou como fazer quando os pais não ligam e falam que é besteira. Flaviana, eu já tinha tocado nesse assunto, mas foi bom você colocar de novo. Eu diria, Flaviana, que está aí uma das frases, como eu falei no instante, que não deve ser pronunciada de forma alguma. É que é exatamente isso. Se o pai disser para o filho que isso é besteira de sua parte, que isso é bobagem, vai fazer alguma coisa que é melhor, que está parado, não faz nada, é grave isso. Se a maioria dos pais e a maioria das pessoas tivesse o conhecimento do que realmente é uma depressão, quais são as consequências de um estado depressivo numa pessoa, qual é a potencialização dessa doença, certas frases não seriam ditas. Então, eu lamento, seria muito bom que fosse um momento que envolvesse pais também, para que nós pudéssemos discutir a depressão intrafamiliar, principalmente quando ela é jovem. Então, não é adequado os pais dizerem frases desse tipo, que é besteira, que é bobagem, porque não ajuda. Lamentavelmente, só piora a situação. Duarte Derlan perguntou
Qual as maiores causas da depressão na adolescência e que tipo de rotina saudável poderia ser sugerido, principalmente nesse período de pandemia? Bom, um abraço aí ao Derlan. Eu gostaria de dizer o seguinte, que o que leva a uma depressão, o que potencializa a depressão é exatamente o fato do isolamento. Naturalmente, ele vai colaborar para você ter tristeza, porque você deixou de fazer o que você deveria fazer, você vai ter sentimentos de dor, alguma coisa que está lhe incomodando profundamente. Então, isso vai, de uma certa forma, desencadeando algumas situações. E exatamente isso também vai dando desesperança em você, e a soma de tudo isso, Derlan, acaba também alterando a sua autoestima, que fica muito baixa. Agora, o que, é que pode ser feito em paralelo a isso para poder você ir minimizando? Olha, eu diria que praticar esporte não está proibido para ninguém, a não ser a prática de esporte coletivo. Prática de esporte coletivo, né? Mas pedalar, fazer caminhada, fazer corrida, tudo isso está permitido. Então é preciso que se coloque, sabe, alguns objetivos, algumas metas a serem traçadas nesse campo aí, no campo do esportivo, no campo de ouvir boas músicas. É preciso que nós tenhamos a nossa saúde mental sendo alicerçada e sendo, digamos assim, adubada e depois irrigada de coisas boas, de coisa positiva. É o que eu oriento principalmente jovens e adolescentes nesse momento, pratiquem algum esporte, faça alguma coisa que você sue, que pelo seu suor, você elimine muitas toxinas do seu corpo, que também serve para isso. Então, é isso, praticar um pouco de esporte, ocupar a mente com coisas boas, com coisas legais, é o que vai ajudando nesse período de pandemia. Não. Eu acho que não vai dar tempo de responder todas as perguntas, porque quando completar o tempo aqui, o Instagram encerra sozinho a live. Já está completando o tempo. Eu fixei aqui a pergunta de Glenda. Ela perguntou como ajudar uma pessoa que está com muita ansiedade e nunca realizou o tratamento. Peraí, viu? Eu tenho que abrir aqui. E nunca realizou o tratamento, mas devido às crises, passa a ter sintomas parecidos com o do coronavírus. Olha, Glenda, a primeira coisa a fazer, sabe, é o que eu também já tinha citado antes. Essa pessoa, sabe, ela precisa tomar consciência que ela tem um grau de ansiedade geral, ela tem um grau de ansiedade muito alto. Ela pode, inclusive, ter uma TAG, que a gente chama, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Estou fazendo estou presumindo aqui em função da sua pergunta. Então, o primeiro ponto, Glenda, seria convencer essa pessoa de que ela tem um transtorno psicológico, que ela tem uma ansiedade, e que essa ansiedade desencadeia muitas coisas. E se ela não cuidar, se ela não tratar da ansiedade, lamentavelmente, lá na frente um pouco, pode ser que seja direcionado, pode ser o detonador até de uma depressão. A ansiedade leva à depressão, isso é um fato. Então, eu diria que o primeiro ponto, Glenda, é convencê-la a reconhecer que está realmente em estado ansiogênico e que deve procurar ajuda. Esse é o primeiro ponto. É necessário que esse seja o ponto de partida. É você estimular, orientar ela, dizer que eu estou com você, sabe? Eu lhe apoio, sabe? Eu compreendo muito você, eu sei com o que você está passando, eu compreendo sua dor. Essas palavras vão ajudando a pessoa a fortalecer o desejo de procurar ajuda. Pronto. Olha, mais outra pergunta aqui, eu acho que essa tem que ser a última, porque já vai dar o tempo aqui, e ela perguntou o que fazer quando uma pessoa com depressão nega, mesmo diante as circunstâncias. É como eu disse, é preciso que uma pessoa com ansiedade, ela seja, primeiro, vista como humana. Você chegar para uma pessoa que tem ansiedade ou qualquer distúrbio, e como eu disse, emitir frases e posicionamentos e comentários desnecessários, tipo, isso é besteira, né? Para de pensar nisso, faz alguma coisa, isso não vai ajudar em nada. O que você tem que fazer com essa pessoa é tentar convencê-la de que ela está passando por um momento de instabilidade emocional e que isso é tratável. Mas, ao mesmo tempo, dizer a ela que, olha, eu compreendo sua dor, eu compreendo sua angústia no momento, eu sou compreensivo quanto a tudo isso, porém, é preciso que você desperte o quanto você precisa ir à cata de um atendimento psicológico, um atendimento médico-psiquiátrico, para que o seu quadro não fique maior, não fique mais potencializado.
Então, a ideia é sempre dizer que compreende a pessoa, eu compreendo você, eu acredito em você, eu sei que você está sofrendo, eu sei de sua dor. Essas são as palavras benéficas, sabe? São realmente milagrosas do ponto de vista do apoio humano. Pronto. Eu não sei se está aparecendo para ti aí, Rubens, que já está nos últimos minutos de live. Estou percebendo aqui. Se o senhor tiver alguma colocação final para falar para o pessoal que está assistindo. Bom, eu queria deixar uma mensagem final para todos, né? E, como eu já disse durante a live, eu não gosto muito dessa história de que nós vamos viver um novo normal lá na frente. Eu diria que o que nós precisamos fazer é lutar, era para que nós tenhamos de volta o nosso normal, para que nós possamos vivenciar o que nós vivenciávamos, mais experienciados, mais humanos, com uma perspectiva de vida muito pela linha do humanismo. Está na hora da gente respeitar mais as pessoas, que essa pandemia sirva de reflexão com relação à aceitação das minorias, com respeito aos homossexuais, com respeito aos negros, com respeito aos índios, com respeito às mulheres. É preciso que esse momento seja um momento de reflexão para que nós tenhamos a capacidade de ser mais humanos depois de tudo isso. Nós precisamos nos desvencilhar desse ódio, dessa coisa que foi pregada e foi potencializada, até porque informações erradas nesse período da tecnologia, muita gente recebe coisas que são fake news, isso acaba distorcendo muitos fatos humanos da vida. Então, eu diria que esse é o momento que nós estamos em casa, nós estamos pensando, então vamos reavaliar os nossos conceitos, vamos reavaliar a nossa visão de mundo e a nossa visão de seres humanos. Vamos passar a amar mais as pessoas. Fundamentalmente, ninguém ama ninguém se não ama a si mesmo. Então, amar os outros significa amar-se. Se você está amargurado, se você tem um ódio contido, se você tem repulsa, se você tem qualquer coisa negativa, então não tem como você